Olá a todos e todas. Meu nome é Eros Carvalho, eu sou professor de filosofia da URGS. Hoje eu vou falar para vocês sobre a ética da crença. Trata-se de uma sub-área da epistemologia que investiga as normas da crença. O que é isso, normas da crença? Bom, assim como a gente reprova alguém quando ela age de modo imoral, por exemplo, quando ela mente, a gente também reprova uma pessoa quando ela acredita, de um modo irresponsável ou que a gente diria culpável. Por exemplo, se ela acredita contrariamente às evidências que ela tem ao seu dispor. É claro, cabe à área aqui da ética da crença investigar, então, a noção de culpa ou de responsabilidade epistêmica, que supostamente, então, é distinta da culpa moral, e identificar, bom, o que a gente deve fazer quando a gente acredita, e oferecer justificativas para essas normas de como que nós devemos acreditar. Esse é um debate bastante antigo na filosofia, sem menor dúvida, mas ele ganhou proeminência e grande destaque com a publicação do texto do William Clifford, no final do século XIX, um texto que se chama A Ética da Crença. Logo em seguida, também, o William James publicou um texto que se chama A Vontade de Acreditar, que é uma resposta ao texto do Clifford. E a ideia é que hoje apresentar um pouquinho os argumentos do Clifford, a sua tese mais geral, e as respostas que são apresentadas pelo William James. O Clifford ele vai começar o seu texto com alguns casos que ilustram muito bem por que é tão importante a gente ter crenças que são baseadas em indícios, crenças que são baseadas em evidência. As crenças infundadas, esse é um ponto importante, elas podem ter consequências muito ruins, tanto para o indivíduo, mas sobretudo para outras pessoas. A gente pode prejudicar o outro se a gente não cuida, não zela pela qualidade das nossas crenças. Vamos considerar o seguinte caso, para ilustrar isso. O Antônio é um sujeito que ele é responsável pelo descarte de material hospitalar. Ele precisa separar o lixo comum, que pode ser descartado pelas vias normais, do lixo contaminado ou que ofereça algum risco para a população e para as pessoas que vão fazer o manejo desse lixo hospitalar. Ele tem que ter um cuidado muito especial quanto ao descarte, por exemplo, de equipamentos. Aparelhos, por exemplo, de radioterapia, porque eles contêm material radioativo. Então imagina que o Antônio está muito apressado em fazer essa separação e acaba confundindo um aparelho de radioterapia com uma cama cirúrgica comum, que está danificada, e envia isso para o ferro velho. As pessoas que trabalham no ferro velho resolvem abrir o aparelho para retirar peças que eventualmente pudessem ser revendidas e descobre lá dentro um curioso pó azul, que inclusive brilha no escuro. Elas levam esse pó para casa, chamam amigos, mostram para eles, a notícia corre, no outro dia até aparecem mais pessoas para poder ver esse pó, tentam comprar. E algumas semanas depois, centenas de pessoas começam a passar mal. Algumas morrem e outras ficam com graves sequelas. Esse pó azul, na verdade, é um material radioativo, o Césio-137. Muitos podem se lembrar do trágico episódio que ocorreu em Goiás, em 1987. Outros não se lembram, são muito jovens. Aí eu sugiro que vocês façam uma pesquisa. O ponto central é que o Antônio informou a sua crença de que essa peça que ele tinha para descarte era uma cama cirúrgica normal. E com base nessa crença, ele enviou essa suposta cama para o ferro velho. Parece claro que a gente vai reprovar não só a conduta dele, mas principalmente a crença. Ele deveria ter examinado esse aparelho com muito mais cuidado, reunido indícios adequados para poder fazer uma classificação correta. Muitas pessoas pagaram bem caro, inclusive com a vida, por conta desse descuido. Agora, eu suponho algo um pouquinho diferente, que apesar desse exame apressado e descuidado, por sorte, a peça era de fato uma câmara cirúrgica danificada. E o Antônio envia então essa peça para o ferro velho e ninguém então se sai prejudicado. A gente vai dizer nesse caso que o Antônio é culpado por formar a crença de que esse objeto que ele tem na sua frente é uma câmara cirúrgica danificada? O Clifford aqui vai dizer que sim.
mesmo que ninguém tenha sido prejudicado, que ele não tinha o direito de acreditar com base nos indícios de que dispunha. Ao crer de modo relapso e descuidado, ele colocou essas outras pessoas em uma situação de risco, mesmo que esse risco não tenha se materializado. Esse é um tipo de prejuízo que ele está fazendo para essas outras pessoas. Apesar de que nesse caso a sua crença era verdadeira, muito facilmente ela poderia ter formado uma crença falsa. A consequência indesejável e condenável da sua crença é ter colocado então outras pessoas, sem que elas inclusive soubessem e consentissem, uma situação de risco. Então, para evitar isso, o Clifford está argumentaria para esse caso, que ele deveria ter feito uma inspeção mais adequada e com base em indícios suficientes. Alguém poderia argumentar que a ação é que deve ser reprovada, mas não a crença do Antônio. Nos dois casos, ele não deveria ter enviado o objeto para o ferro velho, já que ele não fez uma avaliação cuidadosa e adequada. Mas ele não seria culpado nesse argumento pela sua crença. Bom, essa objeção ela pode ser respondida da seguinte maneira, acredito. Primeiro, as nossas crenças e ações estão conectadas. É pouco plausível que o Antônio evitaria despachar o objeto para o ferro velho se ele acredita que ele é uma cama cirúrgica defeituosa. Segundo, se o Antônio acreditasse de antemão que o objeto que ele tem diante de si é uma cama cirúrgica defeituosa, não parece que ele iria conseguir fazer um exame isento, mesmo que dispusesse de pouco mais de tempo. Por fim, é justamente por fazer parte do elo causal de eventos que poderão prejudicar terceiros, começa com a sua crença, a sua ação e depois, enfim, outros efeitos. É justamente por isso que a crença do Antônio é reprovável. Não tivesse ele tido essa crença, esses efeitos deletérios, essas consequências deletérias não teriam se seguido. Bom, muito bem. O caso que a gente acabou de ver e descrever é um caso claro de crença que tem ou pode vir, obviamente, ter consequências para terceiros. Mas o que a gente vai dizer de outras crenças que não parecem ensejar nenhum curso de ação e que, portanto, não correm o risco de afetar terceiros? Crenças, por assim dizer, privadas. Não poderíamos ser mais desleixados com essas crenças? Não seria razoável? Não é muito exigente exigir que a gente tenha indícios suficientes para todas as nossas crenças? Que mal haveria, por exemplo, em acalentar sem base em evidência alguma a crença de que há vida extraterrestre, inteligente, ou que o Deus teísta existe? Bom, aqui tem uma série de considerações que podem ser feitas para sustentar a tese mais geral, que é a tese que o Clifford quer sustentar, de que sempre devemos acreditar com bases em indícios suficientes. Em primeiro lugar, nós podemos não entrever agora um curso de ação com base na crença que nós queremos acalentar. Mas nada impede que amanhã ou no futuro, ela vai apoiar um curso de ação que possa ter prejuízo para terceiros. E pior, a gente já nem vai lembrar mais que essa crença foi adquirida sem base em indícios suficientes. Então a gente tem que cuidar agora para os efeitos que essa crença vai ter amanhã, não exatamente neste momento. Em segundo lugar, pode ser o caso também de uma crença suportar um curso de ação que afeta, então, terceiros, apenas em conjunto com outras crenças. É possivelmente o caso da crença num Deus teísta. Sozinha, essa crença não parece, obviamente, gerar cursos de ações que afetam terceiros. Que mal há nisso.